Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo a todos nós nesta oportunidade. Mensagem esta guiada pelo Espírito Santo de Deus para a gente poder trazer aqui um pouco mais das passagens do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. E a mensagem que o Senhor nos coloca no coração hoje é a seguinte mensagem: 24 horas com Jesus. Nós vamos meditar no que está escrito no livro de Mateus, começando lá no capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. É quase que um resumo de um dia com Jesus. É lógico que foi um dia bem extenso e intenso, mas para você ver a ordem de como o Senhor Jesus tratava o seu ministério, a entrega dele ao ministério, ao seu chamado e a sua força de vontade de ensinar. Irmãos, começamos em Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo uma grande multidão, começou a ensinar. E ali ele ministrou um dos maiores sermões, o Sermão da Montanha, dando sequência no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor Jesus fala do Evangelho anunciado por Ele, o Evangelho deixado por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Fala do amor ao próximo, fala do perdão, fala da comunhão, fala da importância de estarmos em Cristo Jesus, do seu chamado, e é ali, para aquela multidão, ele já pratica prodígios, sinais, milagres e maravilhas, ensinando a todos. Jesus ensinava a todos. Neste sermão para a multidão, ele começa a ministrar em Mateus 5, 6 e no capítulo 7, no versículo 28 e 29, ele ensinava a todos com autoridade o Evangelho de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, o Evangelho da salvação, o Evangelho da cura, o Evangelho da libertação. E começou a ministrar o Evangelho com sinais e prodígios. Aí vamos ao capítulo 8 de Mateus. Quando ele encerrou aquela ministração, ele descia do monte e acompanhava uma grande multidão. Eles acompanhavam Jesus pelos sinais, pela cura, pela libertação e pela sabedoria dos seus ensinamentos. Eles ficaram maravilhados porque sabiam que ele tinha autoridade no que falava, e não era autoridade como um escriba, era autoridade como uma autoridade divina, tamanha a sua sabedoria. E descendo do monte, a multidão o acompanhava. Mas eis que ao longe o Senhor observa um homem sozinho, que não acompanhou a multidão até o monte. Aquele homem estava afastado e Jesus foi em direção a ele. Porque o Senhor Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele não pode ver uma ovelha desgarrada. Chamou a atenção ver aquele homem sozinho, enquanto todos estavam agrupados. E ele foi em direção àquele homem. E se aproximando daquele homem, observou-se que era um homem que tinha lepra. A multidão por si parou, recuou. Mas o Senhor Jesus foi adiante. Ele foi à frente. Ele tomou direção. Ele chegou próximo àquele homem. E ele falou com aquele homem: o que queres que eu faça? E o homem disse: eu quero ser limpo. E ele tocou naquele homem e disse: seja limpo. Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 até o 4. Jesus curou o leproso. Então, para resumir, nós iniciamos o dia com o Senhor Jesus. Ele indo ao monte, acompanhado pela multidão, e ele passou o dia pregando para aquela multidão.
Inúmeras pessoas recebiam o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, recebiam boas novas, recebiam cura, recebiam libertação, e eles estavam maravilhados com Jesus. A multidão o acompanhava e o leproso estava ao pé do monte, afastado, na esperança de ter um particular com Jesus. Quando você não consegue ir até Jesus, quando você não pode ir até Jesus, quando você não tem força para ir até Jesus, Jesus vem até você. Jesus vem em direção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele foi em direção àquele leproso. E Ele o tornou limpo, Ele foi curado. E ele sendo ali maravilhado, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Porém, meus irmãos, saindo aquele leproso, saindo aquela multidão, Jesus a caminho, e isso já era avançado do dia, já era avançado de horário de almoço, já estava adentrando a tarde. Eis que chega o centurião romano, às pressas, chegando para falar: Senhor Jesus, por favor, o meu servo está enfermo, atormentado, num leito de paralisia, de morte, e eu sei que se quiseres, ele pode viver, o Senhor pode curá-lo, o Senhor pode libertá-lo. E o Senhor Jesus, de extrema bondade, coração de bondade, tamanho amor, disse: sim, irei na tua casa e vou visitar o teu servo, irei curá-lo, o teu servo. E o centurião disse: não, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, eu sou um homem pecador, mas eu também sou uma autoridade em Roma, eu tenho soldados que estão ao meu dispor, e se eu dizer para um vai para lá, ele vai, se vem para cá, ele vem, ele recebe as minhas ordens. E o Senhor, bom mestre, tem autoridade, se dizei uma palavra, o meu servo estará curado. O Senhor Jesus se maravilhou com tamanha fé do centurião romano, e ele disse assim: nossa, confesso a vocês que não vi tanta fé assim em Israel, mas seja feito conforme a tua vontade. Ide, teu servo está curado. E naquele mesmo momento, o servo do centurião romano ficou curado. Esta passagem você vai encontrar em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o 13, a cura do servo do centurião romano. Mas Jesus continuava caminhando, continuava fazendo prodígios, sinais e maravilhas. E já era findado o dia, já era fim de tarde, a noite já chegava. Então Jesus, acompanhado pela multidão, se dirigiu até a casa da sogra de Pedro. E chegando na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, ela ardia em febre. E o Senhor Jesus a tocou e no mesmo momento a febre cessou. Ela foi curada, ela estava acamada com febre. Jesus chegou na casa, ele entrou na casa, a cura chegou, Jesus tocou na sogra de Pedro, ela ficou curada, se maravilhou, levantou e foi preparar para eles o jantar. Enquanto eles estavam ali se alegrando com a cura da sogra de Pedro, eis que a casa da sogra de Pedro ficou tomada de pessoas. Muitas pessoas vieram até a casa da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro está no capítulo 8 de Mateus, do versículo 14 ao 17. A multidão chegou ao redor da casa e eles ficaram ali esperando para ver Jesus. E Jesus os curava, Jesus sarava, expulsava os demônios, libertava os oprimidos e pregava o evangelho do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E eis que já era avançado da noite, a multidão estava ao redor da casa da sogra de Pedro, e Jesus disse aos seus discípulos: eis que nós iremos para uma outra banda. Eis que nós iremos para uma outra banda. E tomando este rumo, começaram a tomar rumo para ir em direção ao rio. Neste momento, encontram Jesus, um escriba, e ele disse: mestre, aonde irás, eu irei contigo. Jesus disse a ele: irás comigo? As raposas no campo têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde encostar a cabeça. Irás comigo?
E tomando este rumo, o Senhor Jesus foi em direção do barco para ir para outra margem. Enquanto isso, um dos seus discípulos disse: bom mestre, meu pai faleceu, permita que eu vá enterrá-lo e depois eu volte. Jesus disse: deixai os mortos enterrar os mortos, vem comigo. E entrando no barco, já avançada hora da noite, já eram passadas horas da noite, um dia totalmente exausto, cansado. Vamos reprisar para você. Jesus acordou pela manhã, foi ao monte, estava orando, recebeu a multidão, curou todos da multidão, pregou o sermão da montanha, fez das maiores pregações para aquela multidão. A multidão recebia o evangelho. Jesus, descendo do monte com a multidão, encontrou o leproso, curou o leproso, libertou o leproso. Depois encontrou o centurião, curou o servo do centurião, deu sequência à sua caminhada, foi em direção até a casa da sogra de Pedro, e lá curou a sogra de Pedro, curou também a multidão, passou pelo escriba, passou pelo seu discípulo, dizendo: deixai os mortos que enterram seus mortos, e foi em direção ao barco. E chegando ao barco para ir para outra margem, avançada hora da noite, o Senhor descansou, deitou no barco e logo adormeceu. Mas eis que vem uma tempestade, eis que vem uma fúria no alto mar, eis que as ondas quase colocavam o barco a pico. E os seus discípulos, espantados, com medo, acordaram: mestre, mestre, acorde, tememos padecer. E o Senhor Jesus acordou e disse: homens de pouca fé. Jesus acabou acalmando a tempestade. Ele apaziguou a tempestade. O Senhor Jesus disse: por que temais, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens disseram assim: que maravilha! Que homem é este que até os ventos e o mar obedece? Essa passagem você vai encontrar em Mateus 8, 23 ao 27. Jesus acalmou a tempestade e já era amanhecer do dia. O dia já vinha raiando. Jesus já estava completando 24 horas de atividade. E eis que quando ele chega do outro lado da margem, nos Gadarenos, em Gadara, ele é recebido por 2 endemoniados. 2 homens totalmente atormentados. Viviam nus e moravam no cemitério. Vieram ao encontro de Jesus e aqueles demônios falaram com Jesus: filho do Deus vivo, o que viesse fazer aqui? Nos atormentar antes do tempo? Os demônios reconheceram o Senhor Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias. E temendo eles, disseram assim: coloca-nos, se for nos expulsar, para que nós possamos ir para essa manada de porcos que está pastando. E o Senhor Jesus disse: ide. E saindo eles, introduziram-se naquela manada de porcos, e aquela manada de porcos foi em direção ao precipício e se lançou ao mar, e todos morreram nas águas. E aqueles que apacentavam os porcos levaram essa notícia, que os endemoniados estavam curados, e que Jesus fizera com os demônios aos porcos, e toda a cidade ficou sabendo de tal situação. Vieram até Jesus, ao encontro de Jesus, e rogaram-lhe que se retirasse daqueles termos. E Jesus saiu dali, fazendo prodígios e milagres, completando 24 horas de cura, de libertação, de prodígio, de sinais e maravilhas. Jesus volta para o barco e, chegando ao outro lado da cidade, eis que trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Essa passagem você encontra em Mateus 9, versículo 1 ao versículo 8. E neste momento, o homem ficou curado. E eis que os escribas que estavam ali disseram: blasfema! Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados,
ou dizer levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E este levantou e foi em direção à sua casa, e vendo a multidão isso, se maravilhou e glorificou a Deus de tal poder que tinha dado ao Senhor Jesus Cristo, para eles um homem com poder de Deus até então. E Jesus, para completar a sua tarefa naquele dia, ele começa fazendo uma vocação e convocação. Mateus 9:9. Jesus passava diante dali e viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, se assentaram com Jesus, com seus discípulos, e ali comiam. Mas vendo Jesus com os publicanos, com os pecadores, os escribas questionaram: como que o seu mestre come com pecadores e publicanos? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui, 24 horas com Jesus, fazendo o seu chamado, a sua missão. Um pouco você já conhece, um pouco você sabe, um pouco mais você irá saber. O importante é que Jesus conta com você, para que você também continue esse chamado. Você é mensageiro de Cristo, você é mensageiro de Jesus, você é escolhido para espalhar as boas novas, para pregoar o Evangelho. Então não temas, faça a sua parte. Jesus conta com você, Ele conta comigo, eu estou fazendo a minha. Se você puder, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Espalhe o Evangelho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Espalhe as boas novas. Jesus está voltando e Ele quer te encontrar para você poder subir com Ele e morar na eternidade. Jesus fez tudo isso para que você e eu tivéssemos acesso à salvação eterna e vida eterna, para que o nosso nome esteja no livro da vida. Então, meus irmãos, recebe essa palavra, recebe esta orientação, recebe esse testemunho do que Jesus fez e muito mais Ele irá fazer por você. Amado Pai e Senhor Jesus, graça te damos pela sua mensagem, pela sua palavra. Que o Senhor vá ao encontro deste irmão, desta irmã que acompanha esta mensagem nesta oportunidade. Que o Senhor possa levar o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, a proteção divina e a sabedoria. E que todo mal caia por terra, que toda enfermidade seja curada, que toda a opressão caia por terra e que os anjos do Senhor estejam acampados à volta dos seus servos, dos seus filhos, para que eles possam continuar dando bom testemunho da sua obra e fazendo a sua vontade. Pai querido, Pai amado, graça te damos por essa mensagem. A Deus Pai, a Deus Filho, toda a honra e toda a glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por Ele. João 14:6. Graça e paz, amigos, irmãos, em Cristo Jesus. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem aqui no nosso canal.